voltamos aqui novamente para o 5º estudo da nossa série, professora. É isso aí, tá chegando rápido, né? Tá passando muito rápido. Mas o estudo de hoje, pastor Hélio, ele é bem importante e a gente precisa prestar muita atenção. Vocês perceberam que são gravações, aí nos vídeos, né? Que são gravações curtas, então você tem que assistir o vídeo e voltar lá no seu estudo. Quando você pegar o estudo, você vai comparar o que nós estamos falando aqui no vídeo com aquilo que está escrito aí no seu guia de estudo da Palavra de Deus. Perfeito, pastor. Então vamos orar? Você ora para nós? Claro. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos conceder mais um estudo da Tua Palavra. Fique conosco, comigo, com a professora Marta e com todos que irão entrar em contato com esse material, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Professora Marta, é importante termos leis nos tempos de hoje? Com certeza, pastor Hélio. As leis, elas nos dão o direcionamento. As leis é para organizar o nosso mundo. Sem leis, eu acho que seria tudo uma bagunça. Imagina o trânsito sem leis. Mas eu sei de alguém que não gosta de lei. Sabe quem é? A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá no verso 17, que existe um dragão e a Bíblia diz assim, ó, irou-se o dragão. Se você quiser saber o que é o dragão ou quem é o dragão, você pode ver no mesmo capítulo 12 que você vai saber quem é o dragão. O dragão é Satanás, o inimigo, o enganador que nós já mencionamos aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e lutou contra a sua descendência. E a descendência dessa mulher na Bíblia é a igreja. A descendência dela que guarda os mandamentos. Ah, então lei e mandamento é a mesma coisa, professor? É a mesma coisa. Deus, ao terminar de criar o mundo, Ele estabeleceu algumas leis, alguns mandamentos para que o mundo pudesse viver em ordem. Só que aí o dragão, que não gosta de leis e não gosta de mandamentos, ele atrapalhou tudo e o mal está por todo lado. Então é complicado. Só que a gente precisa compreender um pouquinho mais sobre essas leis que Deus criou. As leis que Deus criou, elas são muito importantes para nós, porque a lei, o decálogo, né, os 10 mandamentos, eles são importantes para mostrar para cada um de nós que nós estamos em estado de pecado e nos ajuda a compreender o que temos que fazer. Por exemplo, nós entendemos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 20 até o 22, que a terra inteira geme com dores de parto. Por quê? Porque a terra está sofrendo por conta da desobediência inicial cometida pelo casal que Deus colocou lá no Éden. Então, as dores de parto deste planeta que o pecado está enraizado, está sofrendo demais. E as leis de Deus vêm mostrar para cada um de nós como nós devemos andar e proceder nessa terra até que Jesus volte. O pecado, queridos, é uma coisa muito ruim, muito má. Então, nós precisamos conhecer bem a lei de Deus para que a gente possa perceber quando nós estamos pecando ou não. É por isso que lá em Salmos, no capítulo 51, no verso 5, diz, de fato, tenho sido mal desde o meu nascimento, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Isso significa que quando a criancinha nasce, professora, ela já nasce em estado de pecado? Todos nós, infelizmente, nós já nascemos em pecado. Por isso que nós precisamos da lei de Deus. Então, às vezes, a gente olha para aquela criancinha, ai, que anjinho, que belezinha, mas, infelizmente, todos que nascemos depois do pecado, estamos em estado de pecado. Mas aqui eu quero fazer só um parênteses. Todos nós que viemos a essa terra pós-pecado, somos pecadores. Só que tem um único que não teve pecado nenhum. Porque se ele tivesse pecado, ele também seria parte do problema, como eu e você. Então Jesus, ele veio, não teve pecado algum para resolver os nossos problemas sobre o pecado aqui. Mas quando nós nascemos, então, já nascemos com o pecado. E como que a gente sabe, então, que quando a gente nasce, já nasce com o pecado? Através dos 10 mandamentos que está aparecendo aqui na tela para vocês, né? E os 10 mandamentos, eles foram instituídos por Deus para nos ajudar a compreender qual é a vontade dele para que nós vivamos felizes. Pastor Hélio, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Deus da verdade. E o segundo? O segundo é não farás imagens e esculturas, nem de coisas que estão em cima, nem de coisas que estão embaixo, né? O terceiro mandamento fala o quê, pastor? A gente não pode ficar falando o nome do Senhor em vão.
É bem ruim isso, hein? Mas e o quarto mandamento? O quarto mandamento diz o seguinte, olha, aqui está a digital do Criador. Diz assim, lembra-te no dia de sábado para santificar, guardar, abençoar. Ali é fantástico o quarto mandamento. E o quinto tem a ver com a família, não é, pastor? Honra o pai e a mãe. É isso para aí. que prolongue os seus dias aqui na terra. E honrar é obedecer, né, pastor? Obedeça pai e mãe. E o sexto mandamento, pastor? A gente não pode matar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O sétimo? Não podemos adulterar o nosso corpo e cometer adultério com outras pessoas. Verdade. E o oitavo? Não podemos roubar. Nada, né, pastor? Nada. Roubar não é de Deus. E o nono mandamento? Nem mentir. O nono mandamento, não pode mentir. Pastor, e cobiçar, pode? Não pode cobiçar nada do próximo, nem mulher, nem animal, nem casa, nem carro, nem videogame. Não pode cobiçar nada. E esse é o 10º mandamento, né, pastor? Esse é o 10º mandamento. E acabou. Olha que simples, crianças, que são os mandamentos de Deus. Apenas 10, para que você possa ter em mente aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve fazer, que é se lembrar também do dia do sábado. É o interessante notar dos 10 mandamentos, professora Marta e alunos da nossa classe bíblica, é que do primeiro ao quarto mandamento são mandamentos referentes às coisas de Deus, lá de cima. Do quinto ao 10º mandamento, são mandamentos que falam de coisas de nós com o nosso próximo. Então, quando Jesus lá no Novo Testamento, ele diz o seguinte, olha, adora a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando disso. Dos 4 primeiros falando de coisas do homem com Deus, e dos demais, dos 5 até o 10º, falando de coisas do homem para com o homem. E ele explica bem certinho, porque o contexto daquela história onde Jesus está é o seguinte: alguns escribas e fariseus vieram encontrar Jesus Cristo, e eles falaram assim, Jesus, qual é o maior e o principal mandamento de todos? Jesus fala, adore a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Os 4 primeiros, adora a Deus, né, acima de todas as coisas, e os 6 últimos, diz assim, adora o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos servem então para nos mostrar, nos orientar das coisas que nós temos que fazer nessa terra. Professora Marta, esses mandamentos são pesarosos, são pesados, são para escravizar o ser humano? De jeito nenhum, pastor Hélio. E os mandamentos, eles são tão importantes, crianças, tão importantes, que foi o próprio Deus que escreveu em pedras, para que ficasse registrado. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer o nosso bem. Por isso que ele escreveu esses mandamentos. Então, eles não são pesarosos. Ao contrário, os mandamentos nos traz felicidade, porque quando nós obedecemos os mandamentos, nós somos muito mais felizes. A palavra de Deus diz que os 10 mandamentos são mandamentos de liberdade. Pastor, mas libertar do quê? Da escravidão do pecado. Os 10 mandamentos nos libertam do pecado. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, basta ter fé, não precisa guardar mandamentos. Aí o apóstolo Paulo vem de uma forma assim linda e maravilhosa e diz o seguinte, anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De jeito nenhuma. Antes, nós confirmamos os mandamentos de Deus. Sabe por quê? Ele mesmo responde, ele diz assim, ó, os mandamentos de Deus são justos, são bons, são maravilhosos. Desbravador, adolescente e juvenil, preste bastante atenção. Deus colocou nessa terra alguns limites para não pecarmos contra Ele e para que sejamos salvos em Jesus Cristo. E eles estão aqui apresentados para você nesse tema. Talvez a gente tenha passado rápido os 10 mandamentos, mas eu quero desafiar você agora, apelar ao seu coração, que volte lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 3, e leia todos os 10 mandamentos. Coloque no seu coração os 10 mandamentos, grave na sua mente para você não pecar contra o Senhor. Na Bíblia há diversos textos que falam sobre os mandamentos do Senhor, que estão ali para salvaguardar todo aquele que obedece a Deus. Lá no Éden, Deus deu os mandamentos para Adão e Eva, eles quebraram. Eles desobedeceram. Deus continuamente vem dando os seus mandamentos para nós até os dias de hoje. E muitos estão desobedecendo. Muitos estão longe dos caminhos do Senhor. Mas eu sei que você, ao assistir esse estudo, aceitar esse apelo com a oração da professora Marta, você vai começar a olhar os 10 mandamentos de uma forma totalmente diferente, com o coração aberto, como mandamentos de liberdade, para que Deus possa te libertar da escravidão do pecado. Você aceita? Quer ser livre?
quer ter paz de espírito, quer ter tranquilidade vivendo com Deus e guardando os 10 mandamentos do Senhor? Se você aceita, você vai fazer uma oração agora com a professora Marta, para que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, no estudo de hoje aprendemos que os mandamentos existem para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Então, queremos te pedir que o Senhor escreva esses mandamentos no nosso coração, que eles não saiam da nossa mente e que nós possamos a cada dia ser obedientes aos teus mandamentos e à tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um estudo. Nós estudamos aí, né, professora, sobre os 10 mandamentos da alegria, da libertação, né? Exatamente. Olha, crianças, aceitem os desafios que o pastor Hélio colocou. Vai lá, leia os mandamentos e você vai ter uma semana, vai ter um mês, vai ter um ano muito feliz. Que Deus possa te abençoar. Tchau para vocês, até o próximo estudo. Daqui a pouquinho, tchau.